Olá, eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo ao Não Apenas Histórias, e o vídeo de hoje é aquele que eu pego 10 livros daqueles que eu li no ano passado e eu venho contar pra vocês que foram as minhas melhores leituras. E essa é uma missão muito difícil porque eu li livros muito bons no ano passado. Eu li livros incríveis na realidade, quase todos eles fizeram parte da minha rotina de leitor e mudaram alguma coisinha em mim, mas eu precisei escolher só 10, porque senão o vídeo ia ficar super longo e não ia fazer nenhum sentido eu mostrar todos os livros que eu tinha lido aqui, né? Uma outra coisa que eu preciso dizer antes de começar a mostrar esses livros é que eles estão em uma ordem, mas essa ordem não necessariamente significa que um é melhor do que o outro. Todos eles foram importantes em sentidos diferentes e por isso que estão nessa lista. A única coisa é que o primeiro da lista, obviamente, é o livro mais especial de todos, é o meu livro favorito da vida e que eu não vou falar muito sobre ele aqui, porque eu vou falar depois, mas que vocês já devem adivinhar ou já devem desconfiar qual é. Em 2016 eu conheci a escrita do João Zanello Carrascosa pelo livro Caderno de um Ausente e logo depois que eu terminei de ler o livro ele se transformou em um dos favoritos da vida. Além de uma experiência incrível com a leitura, foi o primeiro livro que eu li escutando música e foi completamente apaixonante fazer isso. Mas o que mais me chama a atenção nesse livro é justamente a história que ele tem, porque ele é uma carta que um pai escreve para sua filha recém-nascida, a Bia. E junto do nascimento dela vem a percepção de que ele um dia vai morrer e não vai mais estar com ela. Então essa força motriz é o que vai direcionar a escrita do livro e a narrativa dele. Então esse pai, ele escreve sobre muitas coisas que acontecem na nossa vida, ele tenta destrinchar um pouco da vida para deixar a caminhada da filha dele menos árdua. Uma outra coisa muito importante se ressaltar é justamente a escrita tão lírica e tão bonita do João, porque o autor ele tem um cuidado gigantesco com as palavras, ele tem uma seleção na hora de utilizar o vocabulário que as próprias palavras ajudam a construir o sentido e a dar muito mais significado às frases que estão na obra. O livro tem bastante de uma prosa poética, não chega a ser uma prosa poética, mas ele tem bastante dessa característica e é fascinante. Por isso que é uma das melhores leituras de 2016. Um outro livro para mim que foi tão tocante quanto o Caderno de um Ausente foi Noites Brancas, do Dostoiévski. Essa é uma narrativa muito curta do autor. É um livro que se passa em poucos dias também, mas é uma história muito bonita e muito tocante. Nós vamos ter aqui um personagem que conhece uma garota e ele se apaixona por ela à primeira vista. Existem muitas outras coisas por trás dessa garota, mas o personagem não tá nem aí, ele simplesmente se apaixona. E é a partir desse sentimento e dele poder conhecer ela que o livro começa a se desenvolver e que ele começa a abordar as principais reflexões que tem. E a reflexão final é a mais bonita de todas, apesar de ser o quê? Muito triste. O livro me tocou, assim como o Caderno de um Ausente, por causa de uma tristeza que está em meio a toda a escrita do livro. Noites Brancas é um livro lindo, mas triste, assim como foi Caderno de um Ausente. Mas é sensacional. Eu quero falar um pouquinho mais sobre esses dois livros, Caderno de um Ausente e Noites Brancas, num vídeo resenha, mas eu ainda preciso de um tempo para mergulhar mais no universo e abordar ele de uma forma muito justa. Uma outra leitura muito marcante de 2016 foi A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro foi vencedor do Pulitzer de Literatura. Ele já tem uma adaptação cinematográfica, mas ela não supera o livro, obviamente. A Cor Púrpura vai contar a história da Cilly, uma mulher que sofre com abusos desde que ela é criança. Ela perde sua irmã também por causa disso. Ela tem uma relação muito conflituosa com a própria família. Muitas vezes aquilo que mais acaba confortando ela é a sua fé, mas ela também se vê dentro de uma fé que impõe muitas coisas a ela. E justamente ela acaba se perdendo num certo ponto da história. E aí surge uma personagem chamada Shug Avery, e a Shug mostra uma outra visão para Cilly do que é a fé, do que é viver em si. E foi a partir dessa visão dessa personagem, a Shug, que o livro se transformou extremamente especial para mim. A força que ele tem é gigantesca. O livro também é muito chocante, os relatos que a Cilly coloca dentro do livro são extremamente difíceis de se ler, justamente por causa de uma linguagem simples, natural e crua. Esses relatos não são nem um pouco maquiados, e por isso que eles têm toda essa força dentro da narrativa. Foi uma das leituras mais especiais do ano e, sem sombra de dúvidas, é uma que fica muito,
a indicação para vocês. Eu não podia esquecer de colocar um livro de história nessa lista, e é claro que eu não poderia deixar de fora As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. A leitura desse livro fez com que eu desenvolvesse uma criticidade muito maior durante as minhas leituras, tanto de não ficção como de ficção. As Veias Abertas foi uma das leituras mais marcantes do meu ano, porque ela mudou muito a visão que eu tinha da história da América Latina. Esse livro ele é em alguns pontos ultrapassado, ao mesmo tempo de que ele é extremo em diversos outros pontos. Ele tem um ideal de esquerda muito grande aqui dentro do livro, que não é mais aplicável nos dias de hoje. Porém, esse ideal é justificável pela época em que ele foi escrito, ele é justificável por aquilo que o Galeano viveu enquanto escrevia o livro. Então o mais importante dessa leitura para mim, além de eu perceber a importância de se analisar as coisas com criticidade, de se ponderar diversos pontos durante a leitura, foi que esse livro me mostrou uma visão totalmente diferente da América Latina. E foi uma visão que aguçou muito mais a minha curiosidade por estudar história, por querer saber um pouco mais sobre história. Mais uma vez, é importante ler esse livro com ressalvas, é importante ler esse livro com criticidade, é importante questionar bastante coisas que estão escritas aqui. Porém, ele não deixa de ser um documento histórico muito importante e muito real em diversas passagens. Eu também não podia deixar de fora uma das leituras mais leves e gostosas que eu fiz no ano, que foi a leitura de A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Eu não quero ser injusto e colocar esse livro nessa lista só porque foi uma leitura leve e gostosa, não, porque ela tem uma reflexão muito bacana no final. Porém, o que mais me chamou a atenção no livro foi justamente isso. A construção da obra é muito bem feita pela Socorro, o regionalismo que tem a obra também é muito bom, a escrita da autora é fantástica e nesse livro existem diversas partes muito boas de se ler, muito interessantes de se pensar. Então foi um livro que entrou para essa lista porque ele simplesmente me tocou por ser leve, por ser gostoso de se ler e ao mesmo tempo conseguir trazer uma reflexão muito bacana num ambiente que você nem podia imaginar que isso iria acontecer. Esse ano eu tive o meu primeiro contato com o Daniel Defoe, lendo a obra Moll Flanders, uma obra bem grandinha, mas muito boa. Moll Flanders é um livro especial porque todo o enredo dele é muito bem traçado, muito bem planejado. O Daniel Defoe ele coloca uma realidade dentro desse livro que é muito chocante, ou pelo menos foi muito chocante para a época na qual o livro foi escrito. Você pega aqui uma Inglaterra nos séculos 17 e 18, com o desenvolvimento das cidades, com a Revolução Industrial já acontecendo, com a Revolução Social que a Revolução Industrial promoveu. Então você tem questões sociais extremamente gritantes, extremamente importantes para a época que foram colocadas no livro. E o bacana do livro é porque o autor pescou e desenvolveu essas reflexões dentro de um cenário que não possibilitava que isso acontecesse. A sociedade extremamente difícil que o Daniel Defoe viveu e que ele retratou a Moll Flanders é uma sociedade que não possibilitava que existisse uma crítica muito direta ao próprio sistema. Mas o autor conseguiu fazer isso de uma forma muito interessante. Ele se utilizou de uma personagem feminina muito forte. A Moll Flanders é uma personagem extremamente forte, capaz de se reinventar, capaz de superar os seus obstáculos e continuar vivendo em meio a diversas intempéries e continuar sendo quem ela sempre foi. Então esse livro se tornou tão especial pela força da crítica que ele tem e pela força da Moll, que é uma personagem incrível. E também eu não posso deixar de ressaltar a escrita do Defoe, que é uma escrita magnífica, sabe? É uma escrita muito bem construída, com palavras, com vocabulário até mesmo rebuscado, mas que não deixa a leitura extenuante e pesada. Enfim, foi uma obra muito boa em todos os sentidos. Fantasia sempre foi um dos meus gêneros literários favoritos, eu não posso negar. Em 2015 eu li muitos e muitos livros de fantasia. Em 2016 isso não aconteceu, porém eu li uma das trilogias mais incríveis da fantasia. É claro que eu estou falando de O Senhor dos Anéis. Então eu comecei o ano terminando A Sociedade do Anel, depois eu li As Duas Torres e O Retorno do Rei. E a trilogia em si se transformou em uma das melhores leituras, foi uma das leituras mais aguardadas que eu fiz, que eu estava mais ansioso para fazer e que foi sensacional.
conhecer um pouco mais do universo fantástico criado pelo Tolkien, poder mergulhar na história cheia de descrição que ele tem e, é claro, poder ler os livros que fizeram os filmes incríveis, que são os filmes do Senhor dos Anéis. Foi uma experiência muito boa, muito boa. Eu fiquei completamente apaixonado, mais apaixonado ainda pela obra do Tolkien. O canal tinha o projeto Lendo Tolkien, ele vai continuar, não sei quando, mas ele vai continuar. Eu pretendo continuar lendo a obra do Tolkien, porque é uma obra muito rica. E O Senhor dos Anéis me provou realmente que o Tolkien é um grande escritor. E me deixou assustado porque O Senhor dos Anéis, apesar de ser a obra mais conhecida, é só um pedacinho de todo o universo criado pelo Tolkien. Mas justamente por isso eu não podia deixar de colocar esses livros, esses 3 livros aqui, né, a trilogia em si, como uma das melhores leituras do ano. Uma das últimas leituras do ano foi a de Poema Sujo, do Ferreira Goulart, e por tudo aquilo que o livro significou para mim, ele precisava estar dentro dessa lista. Poema Sujo se tornou uma leitura muito especial para mim por causa da história que o poema teve, porque ele foi escrito durante o exílio, então ele tem toda uma história bem densa e bem difícil que possibilitou justamente a escrita dele. Estar no exílio, longe do Brasil, longe de São Luís do Maranhão, foi justamente aquilo que deu força ao Goulart a escrever essa obra, que é considerada uma das melhores da sua carreira literária e um período de transição, justamente de amadurecimento da sua escrita e da sua poesia. Poema Sujo, na realidade, é um retrato do Brasil, é um retrato do homem brasileiro. Ao mesmo tempo, ele acaba sendo muito especial por trazer questões bem naturais que todo mundo tem, que todo mundo acaba tendo durante a vida, mas que não percebe que elas são tão importantes para o amadurecimento de alguém. Então, quando o Goulart ele mergulha na sua infância, na sua adolescência, ele acaba transformando e transbordando isso dentro do poema como uma forma de refletir sobre aquilo que ele se tornou. Ao mesmo tempo, ele vai falar um pouquinho também que nós estamos aqui de passagem, por exemplo, que não seremos para sempre, não seremos eternos, e que findar, acabar, é uma coisa muito natural e talvez até muito boa, que ninguém merece ficar 1000 anos aqui, né, não? E é isso. O poema foi muito mais emocional do que racional para mim, ele foi uma leitura muito intrínseca, então por isso que ele está aqui. E é um livro que eu indico para todo mundo ler, então vai ler Poema Sujo, que vale a pena. Obviamente eu não podia esquecer da Svetlana Alexievich e do livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que foi também uma das leituras mais interessantes que eu fiz durante o ano, por ter justamente um relato sobre a Segunda Guerra Mundial, um relato não, diversos relatos de mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial e mulheres que lutaram pelo lado russo, né, do Império Russo e da União Soviética, né? Foi um livro extremamente chocante para mim e foi uma descoberta de uma autora, que foi a Svetlana, muito boa. A escrita da autora em si é uma escrita muito crua, muito natural, e por isso transforma o livro. Além disso, todos esses relatos aqui organizados, eles são extremamente difíceis de serem lidos de uma forma insensível ou indiferente. De certa forma, não interessa quem ganhou a guerra, e sim o que aconteceu nela. E é justamente isso que a autora tenta resgatar durante esses relatos, que não interessa quem ganhou a guerra, que não interessa como que foram as batalhas, o que interessa foram as pessoas que morreram, foram as pessoas que sobreviveram, foram as pessoas que estiveram lá, quem viveu. E é essa ideia de reconstruir uma história emocional, uma história que chora, uma história que se emociona, uma história que tem cheiro, que tem cor, que a autora acabou se transformando para mim numa autora muito especial, e o livro também se transformou num livro extremamente especial. Porque eu acredito que além daquela história que a gente vê na escola, aquela história nos livros mais técnicos, existe a história das pessoas dentro da própria história, que na realidade é o que justamente constrói a história, né? Sem pessoas ou sem acontecimentos que existiram por causa das pessoas, não é possível existir história, né? Porque sem pessoas não há nada, né, que a gente conhece como objeto para estudar. Por causa desses motivos, o livro é um dos favoritos do ano e da vida. Bem, e o último livro que eu tenho para mostrar para vocês foi a melhor leitura do ano, é a melhor leitura que eu já fiz na vida, sem sombra de dúvidas.
É um livro que quem me conhece já está cansado de ouvir falar, mas eu preciso só fazer a menção dele aqui nesse vídeo, pelo menos, né, para mostrar que ele está aqui como o mais especial de todos, que é, obviamente, Don Quixote de La Mancha. Don Quixote, em especial o primeiro volume, se tornou uma das melhores leituras da minha vida por motivos racionais e por motivos completamente irracionais e, assim, que só existem porque fui eu que li e porque o livro me tocou. Toda a crítica do livro é um motivo racional que me fez gostar muito dele. A escrita do Cervantes foi outro motivo completamente racional que me fez gostar dele. Porém, a identificação com os personagens, a leitura do livro, tudo isso foi uma experiência tão especial para mim, foi uma experiência tão marcante para mim, que simplesmente não dá pra negar essa questão, sabe? Se fossem só por motivos racionais, o livro não seria o mais especial da minha vida. Mas porque é um motivo tão intrínseco e tão querido por mim, ele se tornou o favorito da vida. E assim, durante a vida toda vai ser Don Quixote, né? O Pedro vai ter um coração quixotesco pra sempre. Já saíram 2 updates da leitura de Don Quixote sobre o primeiro volume. O terceiro update, que iria falar sobre o segundo volume do livro, não saiu ainda, apesar de eu já ter lido ele há um bom tempo, porque eu demorei mais para ler o segundo volume, porque eu queria aproveitar ele um pouco mais e porque a leitura demorou um tempo mais para fluir, e também porque eu demorei muito tempo para conseguir fundamentar e fortalecer e entender por que Don Quixote era tão importante para mim. Em 2017 agora, né, eu prometo trazer o terceiro update e concluir a leitura de Don Quixote e depois iniciar a leitura de Novelas Exemplares com vocês. Bem, essas foram as minhas 10 melhores leituras de 2016, mas agora eu preciso fazer uma menção honrosa e mostrar para vocês 3 poetas que eu conheci em 2016 e que se transformaram em poetas muito especiais para mim. Esses 3 livros aqui vão simbolizar quem eles são, então eu estou falando de Augusto dos Anjos, Adélia Prado e Wisława Szymborska. Eu gostei muito de ter lido Augusto dos Anjos, ele tem uma poesia muito bacana, ele tem uma escrita desacreditada, triste, sincera, que é mergulhada e é feita por causa da própria vida que ele tem. Adélia Prado foi o meu primeiro contato com poesia em 2016 e uma poesia tão singela, tão simples, tão leve e que é bem aquilo que ela disse numa entrevista, que é bem o olhar que ela tem como poeta para ver o mundo e que ela transforma esse olhar em poesia. Então isso me tocou de uma forma muito profunda, que me fez gostar muito dela. E também a Wisława Szymborska, essa poeta polonesa, que é extremamente especial, que também tem uma escrita muito simples, muito tranquila, uma escrita muito leve, mas que trata de temas tão profundos e tão inerentes à vida humana que acabam sendo importantes demais pra gente ler e conhecer. Não coloquei esses livros na lista porque eu queria fazer simplesmente uma menção honrosa, porque eles foram 3 poetas muito, muito, muito especiais. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com toda certeza ele ficou um pouco mais longo, mas é que eu precisava falar sobre todos esses livros que eu li em 2016 e que foram todos muito especiais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo e de me deixar seus comentários me contando quais foram as suas melhores leituras aqui embaixo. Além disso, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!